Quando a noite estiver mais silenciosa e o mundo ao seu redor começar a desacelerar, permita que esta história se aproxime com mansidão. Deixe os ombros repousarem. Solte devagar aquilo que o dia ainda tenta segurar. Respire com calma. E enquanto a respiração encontra um ritmo sereno, imagine uma terra antiga, vasta e quieta, onde montes de pedra se erguem sob o céu, onde o vento percorre caminhos esquecidos, onde o sol aquece a areia durante o dia e à noite as estrelas parecem mais próximas do coração humano. É para esse lugar de silêncio e espera que vamos agora, em passos lentos, com a suavidade de quem caminha sem pressa. E ali, entre a secura do deserto e a ternura do cuidado divino, encontraremos Elias. Elias era um homem de fé, um profeta do Senhor, alguém que conhecia o peso das palavras e a gravidade dos tempos. Viveu dias intensos, dias de confronto, dias em que foi preciso permanecer firme quando muitos já haviam se curvado ao medo, à confusão e ao engano. Seu nome atravessava o vento como o nome de alguém que se levantava em nome de Deus, e sua vida, marcada por coragem, parecia seguir sempre adiante como uma chama que não se apaga. Mas até mesmo os que carregam grande coragem podem conhecer cansaços profundos. Até mesmo os que falam em nome do Altíssimo podem chegar ao fim de suas próprias forças. E foi assim, não num palácio, nem diante de multidões, mas no silêncio árido de um deserto, que Elias revelou sua fragilidade mais humana, sua exaustão mais verdadeira, e também recebeu um dos cuidados mais ternos já narrados nas páginas sagradas. Antes de entrar no deserto, ele havia passado por momentos de imensa tensão. O coração, que durante tanto tempo sustentara o peso de uma missão difícil, agora começava a sentir o preço de tudo o que vivera. Muitas vezes, depois dos grandes esforços, chega uma hora em que o corpo percebe aquilo que a alma adiou, e assim acontece também com Elias. Depois de dias exigentes, depois de permanecer firme em tempos sombrios, depois de se manter em pé onde tantos vacilaram, ele agora sente a fadiga descer sobre si como uma noite espessa. O vigor não desaparece de uma só vez. Primeiro, ele diminui devagar. Torna-se mais pesado levantar os pés, mais demorado encontrar ânimo, mais difícil sustentar a própria esperança com a mesma firmeza de antes. Na terra de Israel havia ruído ao redor, ameaças, disputas, vozes de poder e palavras de perseguição. Elias estava no centro de acontecimentos que mexiam com reis, com altares, com o povo e com a própria memória da aliança com Deus. E, no entanto, quando o medo finalmente o alcançou, não o alcançou em praça pública, mas no íntimo, porque há batalhas que não se mostram do lado de fora. Há exaustões que só se revelam quando a pessoa finalmente fica a sós consigo mesma. E quando a notícia chegou até ele, trazendo a ameaça de Jezabel, uma ameaça dura e sombria, Elias sentiu algo se mover em seu interior. Não era falta de fé, não era abandono de Deus, era o limite humano se tornando visível, era o coração que já havia resistido muito, percebendo que precisava parar. Então, ele se levantou e partiu, não com o passo firme de quem inicia uma missão gloriosa, mas com o movimento silencioso de quem precisa se afastar. Foi até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Esse detalhe é simples, quase pequeno, mas carrega uma delicadeza profunda. Elias, ao deixar o servo para trás, entra em um espaço ainda mais solitário. Há momentos na vida em que ninguém pode caminhar exatamente ao nosso lado, nem por falta de amor, nem por falta de companhia, mas porque certas travessias acontecem em um lugar que só Deus consegue alcançar por inteiro. E Elias, agora sozinho, segue para o deserto.
O deserto se abre diante dele como um mar de silêncio. Durante o dia, a luz é intensa, branca, quase imóvel. O chão esquenta, as pedras guardam o calor do sol. O ar parece vibrar em ondas suaves sobre a paisagem. Não há muros, nem sombra constante, nem o ruído das cidades. Só vastidão, só espaço, só céu. E Elias avança um dia de caminho pelo deserto. Seus pés tocam a terra seca, sua roupa carrega o pó. Seus olhos encontram horizontes longos e quase vazios. E enquanto caminha, não é apenas o corpo que segue adiante, é também sua dor, é também seu cansaço, é também tudo o que ele ainda não havia conseguido repousar. Talvez o vento soprasse de leve em alguns momentos, trazendo aquele som baixo que passa entre as pedras e os arbustos secos. Talvez em outros instantes houvesse apenas o silêncio, largo e profundo, aquele silêncio que parece ampliar cada pensamento, cada lembrança, cada peso interior. Elias caminha, e quanto mais o deserto se estende ao redor, mais ele sente sua própria fragilidade. Não há aqui a imagem de um herói triunfante. Há a imagem de um homem cansado, um homem sincero diante de sua dor, um homem que conhece Deus, mas que também conhece agora a exaustão. E esta verdade, em vez de diminuir sua história, torna-a ainda mais humana, ainda mais próxima, ainda mais cheia de consolo para quem um dia já se sentiu assim. Chega então o momento em que Elias encontra um zimbro, uma árvore pequena, modesta, uma sombra simples em meio à imensidão árida. Não é uma grande floresta, não é um abrigo elaborado, é apenas uma pequena sombra no deserto. E às vezes é assim que o alívio aparece, não como algo grandioso, mas como um pequeno lugar onde a alma consegue enfim parar. Elias se senta debaixo daquela árvore. Talvez tenha apoiado as mãos sobre os joelhos primeiro, talvez tenha baixado a cabeça, talvez o peso dos ombros finalmente tenha cedido. Ali, sob aquela sombra discreta, ele já não precisa sustentar a imagem de força. Ali, no deserto, diante de Deus, ele pode dizer o que de fato sente. E ele fala com a sinceridade de quem chegou ao limite, pede a morte, diz que basta, diz que não é melhor que seus pais. Estas palavras não devem ser ouvidas com dureza, mas com compaixão. Elas nascem do fundo de um coração exausto. Não são o discurso de quem despreza a Deus, mas o desabafo de quem já não consegue carregar tudo o que vinha carregando. Elias não esconde o seu abatimento, não disfarça a dor, não tenta parecer invencível diante do Senhor. E talvez haja nisso uma beleza silenciosa, porque a fé verdadeira não exige máscaras. Diante de Deus, o ser humano pode chegar cansado, sem forças, sem respostas, e ainda assim ser acolhido. Depois de falar, Elias se deita, e esse gesto também é profundamente significativo. Ele não organiza o futuro, não prepara um novo plano, não encontra imediatamente palavras elevadas, ele simplesmente se deita. O deserto ao redor permanece vasto. O calor do dia talvez ainda esteja preso nas pedras, mas sob a sombra do zimbro há um breve descanso. Seus olhos se fecham. Seu corpo que caminhou tanto, que suportou tanto, enfim cede ao sono. E é muito bonito perceber que antes de qualquer grande explicação, antes de qualquer nova missão, antes de qualquer correção ou instrução, Deus permite que Elias durma. Há ternura nisso. Há sabedoria nisso. O Senhor não apressa o cansado. Não exige imediatamente discurso, força, reação ou desempenho. Primeiro, deixa-o dormir. Primeiro, encontra-o em sua necessidade mais simples. Primeiro, alcança o corpo abatido, a mente sobrecarregada, o coração que já não sabe continuar. Porque o cuidado de Deus muitas vezes começa justamente onde o ser humano está mais vulnerável.
Começa no chão da necessidade. Começa no silêncio de quem não aguenta mais. Começa no alimento, na água, na sombra, no descanso. Começa com mansidão. Enquanto Elias dorme, o céu continua acima dele, amplo, sereno, imenso. O vento passa em leves movimentos. A pequena árvore oferece sua sombra. A terra sustenta seu corpo cansado. E então, nesse cenário silencioso, um anjo o toca. Não o assusta, não o sacode com violência, não o desperta com severidade. Apenas o toca. Esse toque é quase como a continuação da própria compaixão de Deus. Um gesto de proximidade que respeita a fragilidade do profeta. E a voz do anjo é simples: levanta-te e come. Quando Elias abre os olhos, vê perto de sua cabeça um pão cozido sobre pedras quentes e uma botija de água. A cena é pequena e imensa ao mesmo tempo. Um pão, água, o necessário, o suficiente. Em um mundo acostumado a valorizar o extraordinário, Deus, ali no deserto, cuida de Elias com a santidade das coisas simples. O pão não é apenas comida, é presença. A água não é apenas água, é consolo. É como se o céu dissesse, sem pressa, sem ruído, sem espetáculo: eu vejo tua fraqueza, eu não me afastei, eu cuido de ti aqui. Elias come e bebe, talvez devagar, talvez ainda sonolento, talvez em silêncio, sentindo a água devolver algum frescura à boca seca, sentindo o alimento pousar com calma em seu corpo cansado. E depois, em vez de seguir imediatamente, ele se deita outra vez. Isso é muito belo, porque nem sempre um só momento de descanso resolve toda a exaustão acumulada. Nem sempre uma única pausa basta. Nem sempre uma única oração restaura tudo de uma vez. E Deus, que conhece a medida real do coração humano, não exige mais do que Elias pode oferecer. Deixa que ele volte a dormir. Uma segunda vez, o anjo do Senhor vem e o toca. Novamente o gesto é suave. Novamente a proximidade de Deus se manifesta sem pressa. E a voz diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Que frase cheia de cuidado! Não há aqui acusação, não há dureza, há compreensão. Deus sabe que o caminho ainda é longo. Deus sabe o que Elias ainda terá de percorrer. Deus sabe que o coração cansado não se sustenta apenas com exigências. Por isso, antes da caminhada, vem o alimento. Antes do monte, vem o descanso. Antes da revelação, vem o cuidado. Elias se levanta, come outra vez, bebe novamente. Há uma espécie de renascimento quieto nessa cena. Nada nela é barulhento, nada nela busca impressionar, e, entanto, tudo nela é profundamente transformador. Porque a alma abatida começa, pouco a pouco, a reencontrar chão quando percebe que não foi abandonada. O profeta que se deitou sob a sombra, desejando o fim, agora se ergue alimentado por uma misericórdia silenciosa. Não porque todas as perguntas tenham sido respondidas, mas porque a presença de Deus já começou a sustentá-lo de novo. Com a força daquela comida, Elias caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E essa caminhada, embora mencionada de forma breve nas Escrituras, pode ser imaginada como uma longa travessia interior e exterior. 40 dias de passos lentos sob o céu,
40 noites de repousos discretos entre pedras e silenciosas extensões de terra. 40 dias em que o deserto se torna companheiro. 40 noites em que as estrelas se abrem como um teto tranquilo sob sua solidão. O número 40, tantas vezes presente na história sagrada, carrega algo de espera, de maturação, de travessia profunda. E Elias agora entra nesse tempo. Durante o dia, o sol se levanta e cobre a paisagem com uma luz clara e ampla. Os contornos das montanhas ao longe oscilam no calor. O chão seco se estende em tonalidades de areia, terra e pedra. Arbustos resistentes crescem aqui e ali como pequenos sinais de perseverança em meio à secura. Elias caminha, não apressa o passo. Há cansaço ainda, mas também há direção. Ele não sabe tudo o que o espera, mas segue. E talvez em muitos momentos sua oração tenha sido silenciosa. Talvez não tenha encontrado palavras elaboradas. Talvez apenas tenha continuado caminhando. E às vezes, caminhar já é a oração possível. Durante a noite, o deserto muda de rosto. O calor cede. O ar se torna mais fresco. O vento pode passar mais livremente pelos espaços abertos. E acima dele, o céu se enche de estrelas, antigas e tranquilas, como se cada ponto luminoso guardasse um segredo de eternidade. Elias talvez erguesse seus olhos para esse céu em algumas noites. Talvez respirasse mais fundo. Talvez se sentisse pequeno sob tanta vastidão e, ao mesmo tempo, misteriosamente guardado por ela. Há consolo em recordar que o mesmo Deus que conduziu seu povo pelo deserto também vê cada viajante cansado sob as estrelas. Dia após dia, Elias avança. E o deserto, que num primeiro momento parecia apenas lugar de fuga e esgotamento, torna-se também lugar de esvaziamento e encontro. Porque ali, longe das vozes agitadas, longe da pressão dos palácios, longe do ruído do conflito, algo vai se reorganizando em seu interior. O deserto nem sempre responde rápido. Na maioria das vezes ele silencia primeiro. E esse silêncio pode assustar no início, mas também pode curar. No silêncio, muitas camadas de dor começam a baixar. No silêncio, a alma aprende de novo a ouvir o que o excesso de ruído escondia. Talvez Elias ainda levasse consigo lembranças pesadas. Talvez a ameaça que o empurrou para a fuga ainda ecoasse em seu peito. Talvez perguntas sem resposta o acompanhassem. Talvez se perguntasse por que, depois de tanto zelo, ainda se via tão abatido. Talvez se sentisse só. E a solidão, quando vem sobre um coração cansado, pode parecer um deserto dentro do deserto. Mas mesmo quando Elias não percebia claramente, Deus estava presente em cada passo. Não apenas no momento do anjo, não apenas no pão e na água, também na continuação do caminho, também na força recebida, também na paciência com que o sustentava dia após dia. Há algo muito consolador em imaginar o ritmo dessa travessia, sem pressa, sem aplausos, sem multidões observando, apenas um homem e Deus atravessando o tempo do cansaço rumo ao Monte Santo. Isso fala de uma espiritualidade profunda, mansa, que não depende do espetáculo. Há encontros com Deus que acontecem precisamente quando nada mais parece impressionante. Há revelações que só se tornam possíveis quando a alma se esvazia do excesso. E Elias vai caminhando nesse processo, sendo restaurado não por uma avalanche de emoções, mas por um cuidado perseverante e calmo. Quando finalmente chega a Horebe, o monte de Deus, Elias entra numa caverna e ali passa a noite. A imagem é bela e cheia de silêncio. Depois de tantos dias sob o céu aberto, agora encontra abrigo entre pedras.
A caverna, com seu interior resguardado, parece oferecer um recolhimento ainda mais profundo. Do lado de fora, o vento percorre a montanha. Do lado de dentro, a escuridão é quieta, sólida, quase maternal em seu recolhimento. Elias permanece ali, talvez sentado, talvez em silêncio, talvez ouvindo apenas a própria respiração e o som distante do ar passando pelas fendas da rocha. Então, a palavra do Senhor vem a ele. Que fazes aqui, Elias? Não é uma pergunta feita por ignorância. Deus sabe onde Elias está. Sabe por que chegou ali. Sabe o que o conduziu através do deserto. Mas essa pergunta abre espaço para que o profeta fale, para que derrame diante do Senhor aquilo que ainda habita seu coração. E Elias responde: fala de seu zelo, fala da aliança rejeitada, fala dos altares destruídos, fala dos profetas mortos, fala de sua solidão. Só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. Nessas palavras, ouvimos não apenas um relato de fatos, mas um retrato da alma. Elias se sente sozinho. Elias se sente perseguido. Elias se sente no limite. Talvez sua voz ecoasse de leve nas paredes da caverna. Talvez o silêncio depois de suas palavras fosse longo e reverente. Porque há momentos em que Deus nos permite dizer, sem censura, aquilo que pesa. Permite nomear a dor, permite confessar a solidão, permite mostrar o medo. E isso também é graça. Deus não interrompe Elias no meio de sua queixa, não diminui a sinceridade de seu sofrimento, antes o conduz a um encontro. O Senhor então lhe diz que saia e se ponha neste monte perante ele. E Elias, talvez ainda envolvido por um misto de expectativa, cansaço e reverência, dirige-se para a entrada daquele abrigo de pedra. O monte está ali, antigo e silencioso, testemunha de tantas histórias da aliança. A paisagem ao redor carrega a austeridade bela das montanhas do deserto. O ar é puro, seco, amplo. O espaço parece preparado para algo santo. E então, acontece o que as Escrituras narram com força e delicadeza. Passa um vento grande e forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Podemos imaginar esse momento com cuidado, sem torná-lo ruidoso demais para a nossa história, mas reconhecendo sua grandeza. O vento desce pelos contornos do monte, encontra as rochas, percorre os desfiladeiros, levanta poeira, move o ar com poder. O som deve ter sido intenso, profundo, amplo como o som de algo maior do que o ser humano consegue controlar. A montanha sente a passagem desse vento, a própria paisagem responde, mas o texto sagrado diz, com ternura firme, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. A terra treme, a rocha vibra, o chão se move sob os pés. A estabilidade da montanha parece por um instante se desfazer. O que parecia imóvel se torna instável. O que parecia fixo se sacode. E Elias, homem acostumado à ação poderosa de Deus na história, talvez pudesse supor que ali estaria a manifestação final, decisiva, incontestável. Mas, novamente, as Escrituras dizem, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo, o clarão, o calor, a força luminosa que corta a escuridão e grava sua presença no ambiente. O fogo tantas vezes apareceu nas narrativas sagradas como sinal do divino, como símbolo de santidade, de juízo, de presença. E, entretanto, também ali, naquele momento específico, o Senhor não estava no fogo. Não porque o vento, o tremor e o fogo fossem destituídos de sentido, mas porque Elias precisava aprender de novo, em sua exaustão e em seu recolhimento,
uma forma de presença ainda mais delicada. E depois do fogo vem o sussurro, a voz mansa e delicada, o som suave, quase como um sopro tranquilo, talvez um silêncio carregado de presença, talvez uma brisa baixa, talvez um murmúrio tão leve que só uma alma aquietada pudesse perceber. E é ali que Elias reconhece algo profundo. Ao ouvir esse som suave, ele cobre o rosto com sua capa, sai e põe-se à entrada da caverna. Esse gesto carrega reverência, humildade, reconhecimento. O Deus que o alimentou no deserto, o Deus que o deixou dormir sob a árvore, o Deus que o conduziu 40 dias, agora se revela não no estrondo, mas na delicadeza. Como isso é belo, como isso consola, porque o Senhor, que certamente é poderoso acima de toda a criação, escolhe encontrar seu servo cansado não pelo excesso, mas pela suavidade, não pela violência da manifestação, mas pela ternura de uma presença que não agride a alma ferida. Elias, que fugira amedrontado, que se sentira só, que pedira para morrer, agora é acolhido por um Deus que fala baixo, um Deus que se aproxima de modo tão manso que o coração, em vez de se retrair, pode finalmente descansar. Novamente a voz lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? E Elias repete sua dor. Ainda fala de seu zelo, ainda fala do abandono da aliança pelo povo, da destruição dos altares, da morte dos profetas, da própria solidão. Às vezes, mesmo depois de um encontro com Deus, o coração não muda de linguagem no mesmo instante. Às vezes ainda carregamos a mesma queixa, a mesma memória, o mesmo sentimento. E Deus, com paciência, não se afasta por causa disso. Ele continua falando, continua conduzindo, continua mostrando que sua presença não depende da rapidez com que a alma se reorganiza. Então o Senhor dá a Elias direção. Não o deixa perdido em sua dor. Manda-o voltar pelo caminho do deserto de Damasco, dá-lhe tarefas futuras, mostra que ainda há história adiante, mostra que seu chamado não terminou na sombra do zimbro, mostra que o silêncio não foi o fim, mas uma preparação. E mais do que isso, corrige com ternura a percepção de Elias sobre sua solidão. Ele não está sozinho como pensa. Ainda há 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Que consolo há nisso! O homem que acreditava ser o último descobre que Deus preservou outros. Mesmo quando nossos olhos cansados não enxergam mais nada, o Senhor continua guardando vida escondida. Esse momento traz uma paz muito delicada ao coração da narrativa, porque Deus não apenas consola Elias no sentido íntimo, mas também reorganiza sua visão do mundo. O profeta cansado havia olhado ao redor e concluído que tudo estava perdido, mas o Senhor, que vê além do que o medo permite perceber, revela que ainda há remanescente, ainda há fidelidade, ainda há continuidade, ainda há esperança. E talvez muitos corações cansados conheçam essa mesma experiência, a de acreditar na hora da exaustão que tudo se acabou, quando na verdade Deus ainda preserva caminhos que ainda não vimos. Podemos imaginar Elias nesse momento, ainda com a capa sobre o rosto, ouvindo o sopro suave, ouvindo a direção do Senhor, ouvindo a promessa escondida dentro da correção. O monte permanece silencioso. O vento, agora leve, talvez apenas toque as pedras. O céu se estende calmo acima da montanha. A caverna continua atrás dele como memória do recolhimento. E no íntimo do profeta, algo começa a se recompor. Não necessariamente com entusiasmo ruidoso, não necessariamente com uma alegria expansiva, mas com uma serenidade profunda, com a certeza de que Deus o viu,
Deus o ouviu, Deus o alimentou, Deus o deixou descansar, Deus lhe falou em suavidade. E talvez seja justamente essa a beleza mais profunda da história de Elias no deserto. Ela não apressa a restauração, não transforma o cansaço humano em um instante de vitória emocional, não ignora a dor, não despreza a fraqueza. Ao contrário, passa por elas com uma luz macia, reconhece o limite, acolhe a alma, sustenta o corpo, permite o sono, oferece alimento, conduz com paciência e revela a presença divina em tom suave. É uma história feita para consolar os exaustos, feita para lembrar aos cansados que Deus não os trata com pressa, feita para mostrar que o Senhor sabe cuidar daquilo que em nós já não encontra força. Talvez em alguma parte de sua caminhada, já depois de Horebe, Elias se lembrasse da árvore do deserto, da sombra breve, do momento em que pensou ter chegado ao fim, do toque do anjo, do pão quente sobre as pedras, da água próxima à cabeça, do segundo chamado para comer, e compreendesse pouco a pouco que aquele cuidado não fora apenas uma pausa, mas um testemunho do caráter de Deus, porque o Senhor não é apenas o Deus dos grandes feitos visíveis, Ele é também o Deus do pão oferecido ao cansado, o Deus da água no tempo seco, o Deus da voz baixa no coração sobrecarregado. Há no deserto uma pedagogia serena. Durante o dia, ensina sobre a exposição, sobre aquilo que não pode ser escondido. À noite, ensina sobre a pequenez humana diante do infinito. Em sua secura, mostra o quanto necessitamos de água. Em seu vazio, revela o valor da presença. Em seu silêncio, torna audível o sussurro de Deus. E Elias, atravessando essa paisagem, não sai dela como alguém que venceu o deserto pela própria força. Sai como alguém que foi sustentado no deserto por uma graça paciente. Imagine mais uma vez aquele caminho longo, as sandálias marcando a terra, o manto tocando levemente o corpo, o ar seco da montanha e do deserto, o ouro suave da luz descendo sobre as pedras ao fim do dia, a sombra se alongando, a noite chegando com uma paz quieta. Elias caminhando não mais como quem foge desordenadamente, mas como quem foi reencontrado. Essa transformação é sutil, não é barulhenta, mas é profunda. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais essa história permanece tão viva ao longo dos séculos. Porque muitos conhecem o lugar de Elias sob o zimbro. Muitos conhecem a oração cansada que diz apenas basta. Muitos conhecem a sensação de ter feito tudo o que podiam e ainda assim se sentirem frágeis, sós, vazios. Muitos conhecem o medo depois de grandes esforços, a tristeza depois de lutas longas, o silêncio pesado depois de dias intensos. E, por isso mesmo, o cuidado de Deus com Elias fala com tanta ternura. Ele não encontra o profeta num momento de glória, mas no ponto de ruptura. E é ali que sua compaixão brilha. Também é belo perceber que Deus não humilha Elias por seu cansaço, não o repreende por precisar dormir, não o diminui por ter desejado o fim, não o abandona por sua fraqueza. Ao contrário, aproxima-se ainda mais. É como se o Senhor dissesse, sem usar essas palavras: eu sei que estás cansada, eu conheço tua estrutura, eu me lembro de que és pó. Descansa, come, bebe, caminha comigo. Há uma profundidade pastoral nessa narrativa, uma ternura que consola qualquer coração exausto. Elias, em toda sua humanidade, torna-se sinal de esperança exatamente porque não é apresentado como alguém de ferro. Sua força não está em nunca fraquejar, mas em ser cuidado por Deus quando fraqueja. Sua grandeza não está em nunca sentir medo, mas em ser sustentado quando o medo o alcança. Sua história não se torna menos santa por passar pelo esgotamento. Torna-se talvez ainda mais luminosa,
porque revela que a santidade de Deus sabe se aproximar da fragilidade humana sem esmagá-la. No Monte Horebe, a voz suave permanece como um dos pontos mais delicados de toda a Escritura. Num mundo em que tanto é dito em tom de força, Deus escolhe se fazer perceber numa brisa leve, numa voz mansa, num quase silêncio carregado de presença. Isso nos ensina que nem todo encontro com o Senhor acontece em intensidade visível. Às vezes o mais santo vem em forma de mansidão. Às vezes a resposta não chega como trovão, mas como paz. Às vezes Deus se aproxima não pelo que nos sacode, mas pelo que nos aquieta. Pense então em Elias parado à entrada da caverna, cobrindo o rosto, o corpo cansado, porém sustentado, o coração ainda sensível, porém alcançado. O deserto já não é apenas lugar de fuga, mas lugar de encontro. A montanha já não é apenas pedra, mas testemunha da delicadeza divina. E a própria solidão que antes parecia total, agora está cheia de presença. Porque quando Deus se aproxima, até o silêncio ganha companhia. Talvez o vento leve tocasse a borda de sua capa. Talvez a respiração de Elias se tornasse mais calma. Talvez os ombros, antes tão pesados, finalmente cedessem um pouco. Talvez ele não entendesse tudo, mas entendesse o suficiente. O Senhor continua aqui. O Senhor não me rejeitou. O Senhor me sustentou. O Senhor ainda tem caminho para mim. O Senhor vê mais do que meus olhos cansados conseguem ver. O Senhor ainda guarda um povo. O Senhor ainda fala. E com isso, algo de muito importante acontece no interior do profeta. O cansaço não apaga o chamado. A exaustão não anula a história. A pausa no deserto não representa fracasso, mas parte da caminhada. Há tempos em que a fidelidade a Deus não se parece com correr, mas com descansar onde Ele manda. Há dias em que obedecer significa comer o pão que Ele oferece e deitar-se de novo. Há estações em que a alma mais agrada ao Senhor, não por grandes discursos, mas por aceitar ser cuidada. Quantas vezes as pessoas desejam ser fortes o tempo todo, quando o próprio Deus oferece descanso? Quantas vezes julgam a si mesmas por cansarem, quando o Senhor já conhece seus limites? Quantas vezes imaginam que só encontrarão Deus no extraordinário, quando Ele espera na quietude? Elias nos ensina com sua travessia que a restauração pode começar em uma sombra modesta, com uma refeição simples e uma voz suave. Ensina que Deus visita o esgotamento sem o transformar em vergonha. Ensina que a presença divina pode ser sentida mais no repouso do que na agitação. A narrativa continua em direção ao futuro, porque Elias ainda seguirá, ainda encontrará Eliseu, ainda viverá outros momentos importantes. Mas o que permanece no coração desta história é esse tempo de deserto, esse intervalo santo em que Deus recolhe seu servo do excesso, o alimenta, o faz dormir, o acompanha, o escuta e lhe fala com delicadeza. É como uma pausa divina colocada sobre uma vida cansada, uma pausa cheia de significado, uma pausa que não é vazio, mas cuidado. Se pudermos contemplar com calma toda essa paisagem, veremos que cada detalhe parece ter sido envolvido em misericórdia. O zimbreiro com sua sombra breve, a terra onde Elias se deitou, o toque do anjo, o pão assado, a água ao lado, o segundo despertar, a longa caminhada, as noites sob as estrelas, a caverna na montanha, o vento forte, o terremoto, o fogo
e, por fim, a voz suave. Tudo isso forma um caminho de revelação, não apenas sobre Deus, mas também sobre o coração humano quando chega ao limite. No começo, Elias está tão cansado que quer parar para sempre. Depois, recebe força para caminhar. Mais adiante, descobre que sua leitura da realidade estava marcada pela exaustão, e então ouve novamente a direção do Senhor. Esse movimento é muito humano, muito bonito e muito verdadeiro, porque quando estamos abatidos, nosso olhar também se torna abatido. O mundo parece menor, mais escuro, mais vazio. A esperança parece distante. Mas Deus, pacientemente, não apenas consola o coração, também corrige a visão, amplia o horizonte e restitui sentido. Talvez por isso o deserto, apesar de árido, seja também um lugar de depuração. Ali, o que é supérfluo cai. O que é aparência perde força. O que sobra é a necessidade real. Água, pão, sombra, presença, direção. E Elias descobre que Deus supre exatamente isso. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Nem de forma espalhafatosa, mas de forma fiel. O cuidado divino no deserto não falha porque é simples. Ao contrário, sua simplicidade é parte de sua perfeição. Há uma paz muito grande em imaginar Elias adormecendo de novo sobre a árvore depois de comer. O céu acima, o vento leve, o corpo já menos tenso, o coração ainda machucado, mas agora envolto por um cuidado real. Essa cena, sozinha, já seria suficiente para consolar muitos, porque revela um Deus que vela o sono do cansado, um Deus que não grita para acordá-lo antes da hora, um Deus que não o pressiona a parecer forte, um Deus que prepara pão onde só havia deserto. E então, quando o tempo do repouso amadurece, Deus chama para caminhar, nem cedo demais, nem tarde demais. O caminho te será sobremodo longo, como se dissesse: eu sei o que ainda tens diante de ti, por isso estou te fortalecendo agora, não para te sobrecarregar, mas para te conduzir no que virá. Essa frase é um abraço em forma de direção. Reconhece a extensão do caminho sem negar a provisão de Deus para atravessá-lo. No monte, Elias aprende outra coisa essencial. Deus não está ausente apenas porque não se manifesta da maneira esperada. Ele pode estar presente no quase imperceptível. Pode habitar o que é manso. Pode revelar-se naquilo que exige quietude para ser ouvido. Isso é profundamente consolador para quem vive tempos silenciosos. Nem toda a aparente ausência é abandono. Às vezes é convite ao aquietamento. Às vezes a presença divina não falta, apenas se oferece em outra frequência, mais suave, mais íntima, mais funda. Ao final dessa travessia, Elias não é um homem que deixou de sentir. É um homem que foi encontrado por Deus em sua sensibilidade ferida. Não é um homem que deixou de conhecer o peso do mundo. É um homem que ouviu, por cima desse peso, uma voz mais profunda. Não é um homem que jamais se cansará novamente. É um homem que agora sabe, com mais intimidade, como Deus cuida de quem se cansa. E esse conhecimento é precioso. Não o conhecimento teórico, mas aquele aprendido no corpo, na poeira, no sono, na água, no pão, no silêncio. Se esta história pousar com calma no coração, talvez ela também nos ensine a olhar com mais ternura para os próprios desertos. Nem sempre o deserto significa apenas perda. Às vezes é também o lugar onde o barulho diminui o bastante para que o sussurro de Deus seja percebido. Nem sempre a pausa é fracasso,
às vezes é cuidado. Nem sempre o cansaço significa distância do Senhor. Às vezes é justamente ali que ele mais se aproxima, não para cobrar, mas para sustentar. Elias saiu para o deserto sentindo-se sozinho, ameaçado, esgotado, mas não terminou a história da mesma forma. Porque o Senhor o acompanhou desde a sombra do zimbro até a entrada da caverna. O Senhor o viu no chão e o viu na caminhada. O Senhor o alimentou na fome e falou com ele no silêncio. O Senhor lhe mostrou que ainda havia futuro, ainda havia remanescente, ainda havia missão, ainda havia graça. E tudo isso aconteceu com uma delicadeza tão grande que a própria memória dessa história continua sendo um lugar de descanso para quem a escuta. Agora, se quisermos permanecer mais um pouco nessa paisagem, podemos imaginar o fim do dia sobre Horebe. A luz dourada se inclinando sobre as pedras antigas, o céu perdendo aos poucos a claridade forte e ganhando tons mais suaves. O vento passando de leve, sem violência, apenas como um toque. A caverna guardando o eco dos acontecimentos, Elias em silêncio, talvez contemplando o horizonte, talvez apenas respirando. E dentro dele, onde antes havia um tumulto cansado, começa a nascer uma paz quieta. Não uma paz ruidosa, não uma paz triunfalista, mas uma paz que chega devagar, como a noite chegando sobre o monte. Uma paz que não nega ao passado, mas o envolve em misericórdia. Uma paz que não resolve tudo de uma vez, mas devolve fôlego ao próximo passo. Uma paz que sabe que Deus continua sendo Deus, mesmo quando a alma está cansada. Uma paz que pode habitar a sombra, a pedra, o vento leve, o pão simples, a água fresca e a voz mansa. Talvez seja essa a imagem que vale guardar ao final da história. Elias não sozinho sobre o peso de sua dor, mas Elias acompanhado, Elias alimentado, Elias ouvido, Elias coberto pelo cuidado divino. Porque o mesmo Deus que o encontrou naquele deserto continua sendo aquele que vê os cansados, os silenciosos, os exaustos, os que caminham devagar, os que mal conseguem explicar sua própria tristeza. E continua sendo aquele que sabe tocar sem ferir, chamar sem apressar, sustentar sem humilhar, falar sem esmagar. Assim, a história de Elias no deserto se torna não apenas memória antiga, mas descanso para o coração presente. Ela nos convida a desacelerar, a aceitar o cuidado, a reconhecer os próprios limites sem vergonha, a perceber que o Senhor não se afasta quando a força acaba. Talvez, em noites silenciosas como essa verdade seja suficiente. Deus também está na sombra breve onde descansamos. Deus também está no pão simples que nos sustenta. Deus também está na água que refresca a alma cansada. Deus também está na caminhada longa. Deus também está na caverna. Deus também está na voz suave. E quando tudo parece intenso demais, quando o coração já não sabe sustentar o mesmo ritmo, quando o medo e a exaustão se misturam, ainda assim o cuidado do Senhor pode chegar manso, silencioso e fiel,
pode chegar sem barulho, pode chegar como descanso, pode chegar como a permissão santa de dormir um pouco, pode chegar como um novo amanhecer no deserto, pode chegar como uma palavra pequena, mas suficiente, pode chegar como presença. Que ao final desta história reste apenas essa quietude boa, essa sensação de que o deserto não é o fim quando Deus caminha conosco. Que reste a imagem do céu amplo sobre Elias, das pedras aquecidas pelo sol e resfriadas pela noite, da árvore pequena oferecendo sombra, do pão preparado por mãos celestes, da água pronta ao lado do cansado, do monte antigo, do fogo que passa, do vento que atravessa, da terra que treme e da voz suave que permanece. E que essa voz suave, mais profunda do que todo ruído, mais terna do que todo medo, mais fiel do que toda solidão, encontre também lugar em seu coração enquanto a noite avança devagar. Que ela traga descanso para o que está cansado, silêncio para o que está agitado, consolo para o que está ferido e esperança para o que por um instante pensou estar sozinho. Porque o Deus de Elias continua sendo o Deus que se aproxima com mansidão. Agora, o deserto já não assusta, o monte já não pesa, o vento é leve, a noite é calma, e sob o céu silencioso tudo repousa em paz. Que também sua alma repouse, que o coração se aquiete, que a respiração fique serena, e que, como Elias depois do cansaço, você possa descansar na certeza suave de que existe cuidado, existe presença, existe esperança, existe abrigo. No silêncio Deus ainda fala, na fraqueza Deus ainda sustenta, e na quietude da noite sua paz permanece, mansa e profunda, como uma brisa leve, como um sussurro santo, como descanso.